Paz bem, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a gente dar continuidade à nossa formação franciscana. Hoje vamos retomar o capítulo 12 da Legenda dos Três Companheiros. Vocês vão ouvir uns barulhos assim, né, diferente, propaganda do carro da pamonha, moto passando aqui. É bem complicado aqui na Ceilândia, tá? Mas eu vou estar aqui até no mês de dezembro, início de dezembro, depois eu vou mudar para Hidrolândia, Goiás, região metropolitana de Goiânia. Lá é bem mais silencioso, né? E vai ser bom para a gente gravar. Penso que até mesmo no meio assim no ar livre, né? Alguns momentos, só com o som dos passarinhos. Aqui também tem passarinhos, mas realmente o barulho do trânsito, o barulho do alarme aqui que dispara com frequência, a moto, acaba perturbando a gente, né? Vocês viram que eu comecei a postar quase todo dia vídeos sobre o evangelho do dia. E aí eu andei pensando, esse canal aqui, ele surgiu com uma ideia de estudar, de refletir a partir da espiritualidade franciscana. Tá certo que todo franciscano ele é um leitor, ele é um estudioso, é aquele que medita a palavra, né, as Sagradas Escrituras, para que possa ouvir essa palavra que nos fala. Só que eu pensei assim, olha, nós começamos com um objetivo, né, eu comecei com um objetivo, procurei convidar mais pessoas para participar, mas infelizmente não tive um retorno, né, satisfatório. E aí eu comecei a postar os vídeos do Evangelho e falei assim, olha, eu acho melhor separar as coisas, né? Um canal dedicado só ao Evangelho diário e outro, que é este aqui, como ele nasceu, na sua origem, dedicado à espiritualidade franciscana. Então assim vai continuar esse canal. Se você está interessado de receber a mensagem da palavra diariamente, então você se inscreva no outro canal, vou deixar o link abaixo. E lá eu vou todos os dias, né, só se acontecer alguma coisa, mas normalmente estou conseguindo, né, todos os dias, pela manhã já mando para vocês a palavra do Senhor. Aqui nós vamos dedicar mais exclusivamente à espiritualidade franciscana e àquilo que está relacionado ao franciscanismo, né? Mas o nosso objetivo é esse. E o modelo, como eu já falei em outro vídeo, é de um estudo, uma reflexão, né? Eu sei que hoje as pessoas às vezes têm muita resistência em ficar um tempo, né, detido, mas é assim que a gente vai caminhando, né? Senão não tem jeito. Não vamos pegar nada pronto não, que não dá certo, né? A gente precisa ler, refletir, parar um pouco no texto, né, voltar. É assim, tá? A nossa cachorra adora e de vez em quando ela dá umas latidas aqui. Então a nossa reflexão hoje é naquele estilo mesmo, que é um tempo maior, né? É a Legenda dos Três Companheiros, capítulo 12. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é a Legenda dos Três Companheiros, ou você tem um vocacionado, ou está começando a caminhada franciscana agora, a Legenda dos Três Companheiros faz parte da chamada Fontes Franciscanas. No primeiro momento, nós temos os escritos de São Francisco, né, aquele que ele escreveu, alguém compilou, né? Então é bem pequeno, uma parte pequena. E depois nós temos os biógrafos de São Francisco, que é a grande parte. Aqui também tem as fontes clarianas também junto com isso aqui. Mas a grande parte aqui, então, escritos de São Francisco junto com os biógrafos de São Francisco. Então, a Legenda dos Três Companheiros, então, é uma biografia de São Francisco, né, escrita aí no século XIII. Não sei bem aqui de cabeça a data, mais ou menos, foi alguns anos depois da morte de Francisco. Alguns assim, né, 2 décadas e meia, mais ou menos. Ou 3 décadas, não lembro de cabeça. E aí foi pedido que se escrevesse, né, recolhesse as histórias de São Francisco, como ele viveu, quem foi ele, como ele respondeu, né, ao chamado de Deus.
E esses biógrafos, eles estão assim interessados principalmente a passar uma mensagem, como que Deus agiu na vida de Francisco de Assis e como ele respondeu a esse chamado. A gente tem que ter isso muito em mente, sabe por quê? Senão a gente vai ler as fontes franciscanas simplesmente como um livro de história. E aí não vai dar certo, tá? Porque nós não estamos aqui diante de historiadores, né? Não é um método histórico. São pessoas de fé que escreviam a respeito aí de Francisco de Assis, de seus companheiros, e é a partir dessa fé. Então, quem escreve, que nós chamamos de agiógrafo, ele está mais preocupado em passar uma mensagem do que exatamente fixar em fatos concretos. Aí você pode perguntar assim para mim, uai, Frei, quer dizer que não é verdade? Gente, olha, vamos com calma, tá? Vamos lembrar, só para comparar, vamos fazer uma comparação assim que talvez possa ajudar, né? Nós não temos lá a leitura do Apocalipse que fala sobre o dragão, né, que tem 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, se eu não me engano. Bom, dragão a gente sabe que nunca existiu, né? E tantas outras imagens, né? Isso é um modo de falar, né? Mas passa uma mensagem, né? A mensagem ao anjo da igreja de Laodiceia, né? E aí vai falando quem é o anjo, né? Quem são esses anjos? Então isso são os bispos, são os líderes da comunidade, né? Essas cartas são as 7 cartas dirigidas às igrejas, né? São dirigidas a essas comunidades, umas vivem bem, as outras vivem mal, e aí o escritor sagrado vai falando sobre isso, né? Passando a mensagem de uma forma codificada para essas comunidades. Aqui nas fontes franciscanas é mais simples, né? Não é tão complicado assim como o Apocalipse, eu usei só o exemplo, mas é bom a gente ficar atento, viu? Que não vamos fixar na questão histórica simplesmente porque a gente não vai entender e a gente vai ter dificuldade aí de extrair uma mensagem, uma espiritualidade desse texto, né? O mais importante é deixar que esse espírito presente, né, nessa origem, nesse caminhar primitivo de Francisco e de seus companheiros da ordem, possa também nos tocar hoje. Este é o ideal. Então, esse capítulo 12, ele trata como o bem-aventurado Francisco, com os 11 companheiros, foi à cúria do Papa notificar-lhe o seu propósito e conseguir a aprovação da regra que havia escrito. Então, nós vamos falar aqui, né, como que o pequeno grupo inicial, Francisco e seus companheiros, lembramos, né, que da conversão de Francisco, nós já tratamos, então está toda uma playlist aqui, tá? Se você quiser acompanhar desde o início, formação franciscana mesmo, né? Detida, né? Você pode repartir, né? Tomar por partes. Vou tomando água aqui porque vou cansando, a garganta vai. Então, ouvimos esse processo de conversão de Francisco, depois a chegada dos primeiros companheiros, e agora um grupo já maior dirige-se à Cúria Romana para pedir a aprovação da sua forma de vida. Por que Francisco e seus companheiros querem pedir a Roma, ao Papa? Vamos lembrar que eles moram ali perto, né? Não é tão longe. É uma boa caminhada, claro, né? Não é tão pertinho assim, mas não é daqui, não é como daqui na Itália, né? É próprio dentro da Itália mesmo, alguns quilômetros. Por que Francisco quer pedir? Gente, naquela época tinha tantos grupos nascentes, né? Tantos movimentos. Aí esses grupos começaram numa linguagem assim, para a gente entender, né? Pipocar para todo lado a partir do século XI, XII, né? Francisco e seus companheiros também é resultado dessa efervescência, né? Desse mover que está ali acontecendo na Baixa Idade Média.
Ah, já teve outros grupos, outras pessoas na época que também cuidaram de leprosos, né? Que deixaram os pais, viraram peregrinos, foram para lugar distantes, renunciaram a todos os bens. Nesse sentido, Francisco não é uma novidade para o tempo. O que vai ser novidade é o modo que ele vai viver e como ele vai encarnando isso dentro da igreja, né? Porque muitos grupos ficavam heréticos, né? Ou seja, não queriam saber da igreja, achava que a igreja estava errada e não acreditava nos sacramentos. Tinha vários grupos aí. Os cátaros, um dos mais famosos, né? Desprezava tudo que era material, totalmente contrário ao Francisco de Assis, né? Que não aceitava a celebração dos padres, né? Principalmente os que estavam em pecado. Naquela época tinha muitos padres amasiados, né? Padres bispos que estavam mais interessados nas suas posses. Então esses grupos queriam reformar o estilo de vida cristão e aí lutavam contra a igreja. Ali onde que eles estavam, né? E aí a igreja condenava esses grupos porque realmente estavam numa pregação equivocada, né? Errada da encarnação, de todos aí das concepções básicas e dogmáticas da fé cristã. Tá, e eles vão até o Papa pedir aprovação. Vendo o bem-aventurado Francisco que Deus fazia crescer seus irmãos em número e mérito, sendo eles já 12 homens perfeitíssimos e tendo os mesmos sentimentos, disse aos 11, ele que era o 12º, guia e pai deles: Vejo, irmãos, que Deus, por sua misericórdia, quer que nossa congregação cresça. Bom, é interessante que 12. Por que o agiógrafo, né, o que está contando aqui a história, o modo de falar, né, é esse? Por que 12? Vamos lembrar do texto sagrado, né, da Bíblia, dos Evangelhos. 12 é o número dos apóstolos. Foram 12, não foram 12 que foram para Roma? Gente, olha, né, isso não é o mais importante. Aqui quer passar uma mensagem que esse grupo ele está nesse caminho de discipulado, né? Principalmente quer mostrar também essa comparação. Eles viviam tão perfeitamente a palavra de Deus que é comparado aí aos apóstolos, né? Então, nas fontes franciscanas, vocês não assustem quando essas comparações são feitas. Mas aqui não é uma comparação de igual para igual, né? A gente tem que ficar bem esperto nisso, né? Por quê? Porque o Francisco e seus companheiros se sentiam indignos, né, de falar assim, nós somos iguais aos apóstolos. De jeito maneira, né? Eles não faziam esse tipo de comparação, né? Isso são o caminhar e depois os agiógrafos que vão, na medida que o tempo passa, né, as décadas passam, os séculos, isso vai aparecendo até fazer de Francisco um outro Cristo, mas uma linguagem, vamos dizer assim, para dizer da santidade de Francisco, né? Mas os primeiros aí, as primeiras fontes não tem isso, né? Essas comparações para passar uma mensagem, né, de como eles estavam buscando, né? Buscando. Vamos, pois, à nossa mãe e santa Igreja Romana. Notifiquemos ao Sumo Pontífice o que o Senhor começou a fazer por nosso intermédio, a fim de que, conforme a sua vontade e ordem, continuemos o que começamos. Francisco, obediente à Igreja, diferente dos outros grupos da época. Muitos grupos, não todos, claro. Muitos grupos da época não queriam saber de Roma, do Papa, né? E aí, quando nós falamos franciscanos, nós devemos saber desta obediência. E é uma obediência que
Que aí nós devemos, você que é franciscano, você que é da UFS ou é vocacionado, a gente tem que ter muito isso na cabeça, né? Tem alguns momentos que acontece em algum setor, alguma diocese, alguma paróquia, que de repente a gente não concorda muito com a coisa, né? Não que esteja contrário ao evangelho, porque se estivesse contrário ao evangelho, o bispo já sabia, já tinha suspendido aquilo, né? Mas algumas atuações, o modo de atuar. E mas o franciscano, né, ele tem que ficar bastante atento. Ele tem que ser uma pessoa esclarecida pelo espírito, né, não simplesmente intelectual, mas ele tem que tomar cuidado para não criar conflitos. Aí você fala assim, uai, quer dizer que o franciscano ele não pode ser crítico? Pode, pode ser crítico, mas nunca se deve esquecer que a verdadeira crítica vem pela vida, né? Como diz lá o evangelista São João. Testemunho, né? Testemunho, lá na literatura joanina, nós já tratamos disso aqui nesse canal, é vida, não é palavras, não é dizer. Né? Porque se a gente fica dizendo, eu não concordo com o meu pároco no atuar dele, não concordo com o meu bispo, do jeito que ele está coordenando a diocese, e a sua vida está dizendo o quê? Né? E isso que a gente não pode perder de vista. O franciscano, ele pode até causar conflito, né? Mas é pela vida. E ele nunca vai bater de frente com a autoridade que foi instituída, a não ser em casos graves, gravíssimos, que precisam de denúncia, né? Graves e gravíssimos, né? E que não vamos falar disso aqui, né? Dessas coisas, porque senão não vamos fugir do tema. Tá? Só nessas questões, mas tirando isso, a gente não faz, né? Francisco era muito claro, né? Se eu encontrar um anjo ou um sacerdote, eu beijo a mão do sacerdote. Mas ele vai continuar. Presta atenção que Francisco não é bobo, nem franciscano é bobo, não. Beija a mão do sacerdote não pela pessoa em si, mas pela graça de Deus que passa por aquela pessoa. Trata bem, reza por ele, ajuda, né? Até se for para ajudar a converter, esse sacerdote vai ajudar, vai ser caridoso. Então, essa relação de respeito, de obediência, porque Francisco vive e percebe a graça de Deus na igreja, né? Como que essa esposa de Deus, ela é importante e é o caminho de salvação. É por meio dela que Deus age. Contrário dos grupos heréticos que não pensavam assim. Como tivesse agradado aos outros frades o que foi dito pelo Pai e tivessem começado com ele o caminho para a cúria, disse-lhes: façamos um de nós como nosso guia e tenhamos como representante de Jesus Cristo. Aonde for, para lá iremos. Quando quiser se hospedar, nos hospedaremos. É uma tradição franciscana também, né? Vão a caminho de Roma, olha, vamos organizar, né? Quem vai ser o nosso guardião, né? A gente tem, se você não conhece, na nossa tradição franciscana, a figura do guardião como aquele que guarda, né? Que cuida, que ajuda a gestar, que favorece que essa fraternidade cresça, né, diante de Deus, nas coisas de Deus. E aí é preciso ter essa relação de obediência, né? Então, por onde ele for, por o que ele achar melhor, né, a gente vai obedecê-lo. Pode ser uma herança aí desse próprio tempo, né, dos senhores, dos reis, né, do papado, é verdade, né? Dos feudos. Só que a diferença é que os senhores subjugam os seus servos. Aqui em Francisco, não. É uma mãe que cuida dos filhos. Então, o modelo é de cuidado, não é de domínio. Então, o guardião é aquele que zela no sentido materno, ou paterno também, né? Mas a imagem da mãe é bem usada, né? Na espiritualidade franciscana. Mas não é a mãe que mima, né? Que é uma mãe super protetora. É uma mãe
baseada aí no amor de Deus. Elegeram Frei Bernardo, o primeiro companheiro de Francisco, o primeiro após o bem-aventurado Francisco, e observaram o que o Pai lhes dissera. Caminhavam contentes, falando palavras do Senhor, não se atrevendo a falar outra coisa a não ser o que fosse para o louvor e glória de Deus e a utilidade da alma, e frequentemente se entregavam à oração. O Senhor sempre lhe preparava a hospedagem, fazendo com que lhes desse o necessário. Então eles viviam realmente de mendigar, né, mesmo, de buscar comida, de ir atrás de pouso. A gente já viu, né, na própria Legenda dos Três Companheiros, tinham momentos que eles tinham que dormir fora, né, às vezes no frio, ao lado de um forno, né, para se aquecer durante a noite. Vamos lembrar que estamos na região da Itália. Se for inverno, final de primavera, inverno ou antes aí da primavera, é muito frio, né, no início da primavera ainda. Então, devemos lembrar disso, né? Porque alguns falam, né, Francisco era tão pobre, né, que andava também descalço. A gente tem que tomar cuidado com essa, a gente literaliza demais isto, né? Eu acho que é meio complicado andar descalço, né, na neve, né? Eu acho que na neve ou no frio intenso pode ter um problema no pé, né? Pode até vir perder o pé. Então vamos com cuidado, né? Essas interpretações muito românticas, né? Muitas vezes precisando de uma maturidade. Vamos continuar nesse capítulo 2, número 47. Aí você fala assim, Frei, a gente já viu o número 47. Mas a gente tem que tomar o texto assim mais a punho, né, a pulso. Esses textos que eu estou usando aqui são os textos do Centro Franciscano de Espiritualidade. Você vai botar lá no Google, né, quem já viu outros vídeos sabe disso. Você vai ter acesso a todos esses textos. Então, continuando o capítulo 12. Mas quando chegaram a Roma e ali encontraram o bispo da cidade de Assis, foram recebidos por ele com grande alegria, pois o venerava o bem-aventurado Francisco e todos os frades com especial afeto. Bem interessante aqui, né? Porque os movimentos novos, até hoje é assim, né? As congregações, os grupos novos, normalmente têm um protetor, né? A igreja tem essa relação. Quando alguém começa um movimento novo ou uma congregação, né? Primeiro uma pessoa não tem jeito, né? Duas, três, quatro. Então, normalmente ali o bispo está acompanhando, né? É ele que aprova, né? É ele que está ali como o cuidador. A gente fala hoje, né? Os grupos, as congregações novas, está no direito diocesano. Quem toma conta é o bispo. Depois vai crescendo até se crescer em número, né? Até virar uma congregação mesmo, que pode aí instalar em outras dioceses. Então o bispo estava lá. Então o Francisco teve essa relação com o bispo de Assis desde o início, né, da sua conversão, quando ele largou as roupas, né, e as coisas e entregou ao pai. E aí o bispo, aquela cena famosa onde que ele entrega as roupas e o bispo de Assis o acolhe, envolvendo ele no manto, né? Também é uma forma de apresentar como que a igreja já começa a acolher Francisco desde a sua caminhada inicial. Aí você fala assim, mas será que foi assim? Gente, o mais interessante é que aconteceu, né? No sentido, a ordem nasceu e frutificou dentro da igreja. Então, se foi exatamente assim ou não, a gente não precisa ficar preocupado tanto com isso. Por quê? Porque o que aconteceu depois foi isto, né? Que a ordem foi acolhida pela igreja. De fato, ficava muito contente de ter em uma diocese tais homens, o bispo de Assis, né, que estava ali em Roma.
de cuja vida e costumes esperava o máximo. Mas, tendo ouvido o motivo e entendido o seu propósito, muito se alegrou, prometendo-lhes conselho e auxílio no empreendimento. Então, a intercessão do bispo, com certeza, um grupo não ia chegar assim direto, ia ser recebido, né? Então, teve a intercessão do bispo de Assis. Era esse bispo conhecido de certo cardeal, bispo de Sabina. Então, o bispo que conhecia outro bispo conhecia o cardeal, que chamava Dom João de São Paulo, verdadeiramente cheio de graça de Deus, muito amigo dos servos de Deus. O bispo de Assis contara-lhe a vida do bem-aventurado Francisco e de seus irmãos, e por isso desejava ardentemente ver o homem de Deus e alguns de seus companheiros. Ouvindo que estavam em Roma, mandou chamá-los e os recebeu com grande reverência e amor. Então, esse acolhimento do bispo, do cardeal, né, desse grupo que nascia. Então, essa relação com a igreja, ela, ou melhor, vou mudar para a gente não entender, né, porque para a gente entender melhor, porque às vezes a gente fala igreja, a gente remete a bispo, a papa, né, e na realidade somos todos nós, né, e Francisco também é igreja. Nós estamos falando aqui como, né, essa relação com a hierarquia, né, com os ministérios, com as funções que existem dentro da igreja de responsabilidade. Bispo, no nosso caso, hoje arcebispo, cardeais, né? Então, essa relação que os franciscanos mantêm com os bispos, em obediência e nesse diálogo, sempre com os bispos, sempre acolhendo ali as propostas da diocese, sempre se dispondo ao trabalho dentro de cada diocese, em obediência aí ao bispo. Então, isso é muito importante a gente falar e ver isso na nossa prática, né? Por exemplo, a Ordem Franciscana Secular, normalmente ela tem ali o seu local, que os irmãos se reúnem, às vezes normalmente numa paróquia ou numa comunidade, e essa comunidade tem um pároco que está submetido a um bispo. A ordem, né, no caso, a OFS, estou dando um exemplo, ela sim, vamos dizer de certa forma, ela assim, tem outra organização, né? Ou seja, ela não é uma pastoral, ela não é simplesmente um movimento, ela é uma ordem. Então tem ali o seu ministro regional, né? Tem o nacional e assim vai. Então existe essa obediência, mas esses irmãos do OFS trabalham em alguma comunidade, como os irmãos aqui em Francisco de Assis. Vamos lembrar que os companheiros aqui não eram padres, né? Nem Francisco, depois que vai começar a chegar alguns padres já, mas aqui não eram. Então eles pregavam, recebiam licença para pregar, ou às vezes não, então eles tinham que cumprir essa obediência. Mas o que mais chamava a atenção, e a gente não pode esquecer isso, eu repito, a pregação dos frades, e aí de Francisco e seus primeiros irmãos, é principalmente a partir do exemplo. A gente não pode esquecer isso. Né? Hoje está muito em moda a gente falar muito, né? A gente testemunhar com a boca. Isso é um problema, né? Isso a gente pode cair numa religião hipócrita fácil, fácil, fácil. Né? Só porque eu visto hábito, só porque eu tenho um tal no pescoço, só porque eu estou de marrom e tenho uma imagem de São Francisco na minha casa. Não é bem assim não, né? É mais do que isso, né? Visto marrom, tem uma imagem de São Francisco, né? Tem uma coroa franciscana, mas não se resume isso. Isso é fruto de uma vivência, né? De uma vivência. Então é necessário a gente encarnar o Evangelho na nossa vida para que sejamos testemunhas, né? Não vamos esquecer isto. Por isso que é pelo testemunho de vida que a ordem franciscana, as três, primeira, segunda, terceira, a Tó, então que nós pregamos o Evangelho, principalmente pelo testemunho.
não simplesmente pela fala. Tá? Vamos pegar isso na nossa cabeça, no nosso coração, para a gente não achar que é só falando que se é franciscano, ou só porque eu rezei uma coroa franciscana, ou só porque eu sou da UFS, ou porque eu sou frade, é que eu sou franciscano. Não, vamos devagar. Talvez até dentro da instituição, né, dentro dos papéis nós somos, mas se há falta de testemunho, nós não somos. Né? Essa é a realidade. Francisco foi a Roma pedir, né, essa autorização, encontrou o bispo, encontrou o cardeal e vai encontrar também com o Papa. Bom, esse é assunto para o nosso próprio vídeo. Hoje nós revemos aí o número 46 e 47. Aí você fala assim, mas 46, o que é isso? Eu falei, 46 e 47, o que você está falando? Que número é esse? O que você está falando? Né? Então, a legenda dos três companheiros é dividida em capítulos. Né? Estamos no capítulo 12. E dentro, ao longo do texto, tem outra divisão, né, que a gente pode chamar de parágrafos, né? Vamos dizer assim. Que é dividido em parágrafos, são numerados. E dentro dessa numeração tem outra numeração menor ainda. Né? É bom que você tenha, aí veja na internet esse texto do Centro Franciscano que você vai entender isso. Vamos imaginar a Bíblia, né? Não tem os capítulos? Tem. Não tem os versículos? Tem. Né? Aqui acrescenta uma coisa a mais, né? Que tem um capítulo que a gente dá um título, que a gente viu aqui que é um título maior, né? É para a gente contextualizar o que vai ser dito à frente. E aí vem o número 47 e depois ele é subdividido. No nosso 47 que ele foi subdividido em 7. Né? E aí é mais fácil de encontrar depois. Mas vamos com calma, se você é franciscano novo na caminhada, não se preocupe, depois a gente vai explicar tudo isso. E você que já é franciscano, eu estou chovendo no molhado, né? Você está careca de saber, como eu já estou careca de saber. Né? Tô aqui. Tá? Olha, gente, obrigado, fique com Deus. Vamos dar continuidade. E mais uma vez, se você está aí interessado em acompanhar a meditação da palavra todos os dias, se inscreva lá no outro canal, Palavra que nos fala. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? E aqui realmente vamos continuar esse canal como foi a sua origem, dedicado à espiritualidade franciscana e a temas franciscanos. Paz e bem e até mais. Abraço, tchau.